Boa noite, estando aqui e retomando a gravação pelo Facebook, né? O YouTube tem a sua vantagem do ponto de vista de ficar organizado, né? Enfim, mas ele tem uma desvantagem que é a desvantagem, que é a desvantagem do alcance, né? Acaba tendo um alcance menor, então assim podemos chamar de aqui fazer essa mescla, né? Um pouco o dia que eu aprendi a tecnologia de poder gravar tanto no Facebook quanto no YouTube, fazer nos dois locais, né? Mas então começar essa live do Brasil Profundo hoje, né? Destacando então que o Palmeiras é campeão brasileiro da Série A, então já era campeão, né? Se junta ao Fortaleza campeão da Série B, se junta ao Corinthians campeão do brasileiro do futebol feminino Série A1, o Minas Brasília da Série A2, né? O Operário de Ponta Grossa campeão da Série C, e na Série D, deixa eu me recordar quem foi o Ferroviário, né? O Ferroviário do Ceará então foi campeão. Pois bem, o que eu pretendo destacar hoje, assim, do ponto de vista das discussões, né? Uma delas é justamente a discussão do futebol. É, a, Na minha concepção, um papelão, né, um time como Palestra Itália, né, o Palmeiras, né, com a sua história ligada aos migrantes, né, um time que leva o nome, né, dos migrantes, né, o Avante, né, enquanto termo, não é? E era Palestra Itália, seu nome original, um time fundado pelos imigrantes italianos, não é? Como é o caso do Cruzeiro também, né? O Palestra Itália de Minas. E ele, é, enquanto clube de futebol, fazer proselitismo político para um sujeito que chamou os imigrantes de escória do mundo, não é? Aqui o Vinícius, né, tá mandando um oi, o Vinícius que foi meu aluno no Marechal, tá? Ele chamou, o Bolsonaro, no caso, né, o presidente eleito, chamou os imigrantes de escória do mundo, os imigrantes que hoje chegam ao Brasil, haitianos, senegaleses, sírios, venezuelanos, não é? Então, do ponto de vista da concepção, é, é dar voz política, né, por meio do seu patrocinador, né, a Crefisa, né, uma agência bancária, né, financeira no caso, por meio da sua diretoria, mas pelo empoderamento que alguns jogadores, né, Felipe Melo, enfim, alguns, e o próprio Filipão, que tempos atrás já tinha homenageado o Pinochet, né, tinha elogiado o Pinochet, ditador chileno, né, torturador também, enfim, massacrou pessoas, né, na sua ditadura. Mas enfim, faz parte do jogo, né? Mas parte da torcida do Palmeiras vaiou, não é, e se posicionou de maneira contrária, né? Inclusive a Mancha Verde enquanto organizada, né, a maior organizada do Palmeiras. Mas aí também é bom que fica claro algumas posições, não é? A presidente Dilma, por exemplo, ela teve uma postura muito digna de rediscutir o futebol brasileiro. Essas mamatas, né, que grandes clubes de futebol têm, né, de incorporar recursos públicos para construir seus estádios, recursos públicos através por meio, né, das loterias, não é? E ainda com o patrocínio da Caixa Econômica, inclusive nos governos do PT, não é? Inclusive nos governos do PT, o patrocínio da Caixa. E eu não estou dizendo que as empresas estatais não têm que patrocinar o esporte. Eu não estou dizendo isso. E também não estou dizendo que os clubes de futebol, enquanto entidades organizadas que representam milhões de pessoas, não tenham, digamos assim, as suas prerrogativas do ponto de vista de disputar as políticas públicas, enfim. Mas o problema é o seguinte, que são grandes estruturas que incorporam grandes recursos financeiros, não é? E que sempre tiveram uma postura bastante promíscua na relação com o Estado, inclusive não pagando INSS, direitos trabalhistas, enfim, que eu acho bastante bizarro do ponto de vista de serem essas grandes estruturas, grandes clubes de futebol.
E a presidente Dilma, quando editou o Profut, né, lá atrás, teve uma postura muito digna e foi acusada pelo Aécio de ser censora do futebol brasileiro. Que na verdade é o seguinte, nada mais é do que o Estado tomar para si a prerrogativa de cobrar empresas, no caso. Né? A CBF, enquanto estrutura, na verdade é uma corporação que existe desde a ditadura militar, então nada mais claro do que o Bolsonaro, defensor da ditadura militar, se aproximar da corrupta CBF, que é a camiseta preferida das pessoas que foram para ruas vestidos de verde e amarelo, né? Com a camisa da CBF, da corrupta CBF, não é? Dirigida por um coronel, né? Que teve ligação então com o governo militar. O outro presidente, o Marim, era vice do Maluf, né? O vice indicado, né, pela ditadura militar, o Maluf da Arena, né? E foi depois do PP. O Bolsonaro foi do PP por muitos anos com o Maluf, né? Então, esse diálogo há que ser feito. Mas esse proselitismo ele indica alguma coisa, né? Por exemplo, um proselitismo se aproximando do Filipão, por exemplo, do treinador do 7-1, não é? Tem uma lógica, né, de você reaproximar o sujeito, né, porque ele teve essa postura, né, de bater continência, enfim, para o presidente eleito e tal. Mas daqui a pouco, eu já estou prognosticando e talvez pensando numa lógica da teoria da conspiração. Talvez pensando na próxima Copa. Na década de 70, a seleção tricampeã serviu para fazer uma propaganda ufanista para a ditadura militar, enquanto torturava e matava, né? E fazia desaparecer pessoas, e pessoas eram exiladas, e a democracia era achatada. Não é? Eu estou fazendo uma conjectura, não estou apontando que isso é fato, né? Mas assim, essa reflexão inicial. Aqui então a Janete, também do mestrado em História, indicando aqui alguns colegas e dizendo boa noite. Ótimo diálogo. O Claudemir Basqueira, professor, meu eterno professor, orientador, ele está falando boa análise, meu amigo. Foi meu colega também lá em Xaxim, né, no Colégio Geração Construtiva. A professora Alda, boa noite, César. Deixa eu ver mais aqui. Olinto, o problema todo sempre foi o estabelecimento de limites bem claros entre o público e o privado. É lógico, eu não estou dizendo que assim que o futebol, enquanto estrutura, não deva também receber aportes do Estado. Não é isso. As estruturas de futebol, talvez a segurança, enfim. Mas os grandes clubes brasileiros, hoje eles se pagam, assim, deveriam pelo menos. Você tem cota de TV, você já tem os repasses das loterias, não é? Então, minimamente, que eles paguem suas dívidas, né? E o Profut era muito importante. Até esqueci de um outro detalhe, né? Com a presidente Dilma, a relação passou a ser muito mais forte com os jogadores de futebol. Então, jogadores de futebol que têm consciência política, como é o caso do Paulo André, do Atlético Paranaense, como é o caso do Dida, como é o caso do Juan, como é o caso do Alex, que jogou no Palmeiras e no Cruzeiro, né? Esses jogadores estabeleceram o Bom Senso Futebol Clube, que tem importantes ideias para discutir. Por exemplo, um calendário anual para todos os clubes de futebol brasileiro. É uma discussão que, para mim, inclusive o PT e os partidos de esquerda, PCdoB, PSOL, tinham que aprofundar esse debate. Porque você está debatendo você faz uma discussão com jogadores de futebol que, na sua maioria, ganham baixos salários, 4 ou 5 meses do ano, quando o campeonato estadual se estabelece. Depois ele vira um subemprego. Tem muito jogador que que recebe um salário mínimo 4, 5 meses por ano quando tem o campeonato estadual, e que depois, no restante do ano, vai trabalhar em outras profissões e faz do futebol um bico. Né? O cara vai jogar num futebol semiprofissional, numa liga amadora, e que vai receber ali seus R$ 80, R$ 100 para jogar uma partida de futebol. Aí muitas pessoas dizem, mas eu jogo futebol e não recebo nada. Não, a gente joga do ponto de vista do lazer. Agora, quando o cara faz isso do ponto de vista da profissão, e que você tem um clube que, teoricamente, é uma empresa, né, ou uma associação, e que ela recebe recursos por isso, né, ingresso do futebol, premiações das federações, patrocínios de empresas,
venda de material esportivo. Aqui estou usando a camiseta do ABC, né? Eu não sou torcedor do ABC, eu às vezes compro, né? Não é exatamente colecionador, é por gostar, no caso. Mas essa reflexão e que vinha avançando com a Dilma, né? Com o governo Dilma, tende um regresso desgraçado. Aliás, nem se fala mais em Bom Senso Futebol Clube, né? O Carlos Luz aqui está falando boa noite, César. Pois bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do PIB brasileiro, não é? Semana passada saiu uma notícia de que houve uma pequena recuperação econômica, não é? Agora, né? Depois de um retrocesso, mas que esta recuperação econômica não coloca o Brasil na posição que estava em 2014. 2014, quando a presidente Dilma era presidente brasileira, o PIB brasileiro ele era 5 pontos mais alto do que ele é hoje. Isso significa dizer que o golpe foi para fazer o Brasil voltar. Marcha ré. O golpe foi para você reduzir o PIB brasileiro, reduzir a indústria pesada nacional a pó, né? Causar desemprego, retirar direitos dos trabalhadores, né? Aprofundar o regresso democrático, né? Hoje o Brasil ele vive um regresso democrático. Nós somos uma semidemocracia quando você precisa caminhar do ponto de vista de você usar o poder judiciário brasileiro como espada de Damocles, assustando instituições, assustando organizações, ameaçando movimentos sociais de serem enquadrados como terroristas, não é? E depois eu vou aprofundar isso na relação do juiz Moro, no caso, que agora ministro da Justiça indicado. Vou aprofundar algumas discussões, inclusive do que ele falou hoje em Madrid, né? Então o golpe foi para isso. O golpe fez o Brasil voltar, regredir, com o voto do Bolsonaro, da família Bolsonaro, da bancada evangélica, da bancada do boi, bancada ruralista, né? Que na verdade tinha que ser chamada de bancada do desmatamento e do veneno, né? Porque o boi é uma desculpa no caso, né? Pois bem, esse é um detalhe. Associado a isso, é bastante impressionante que o novo governo que se estabelece não tem nada de novo. Por exemplo, vou dar um detalhe muito embaraçoso para quem votou no Bolsonaro. O PMDB está no governo Bolsonaro. Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, ele será o ministro da Cidadania do governo Bolsonaro. Inclusive, parece que houve uma briga aí com a bancada evangélica porque o Magno Malta ficou a ver navios, no caso, né? O senador que não se elegeu, no caso, né? No Espírito Santo, um senador homofóbico, né? E que perdeu a vaga de senador para um homossexual assumido, né? Um senador da rede, né? O Fábio Contarrato. Pois bem, o suplente do Osmar Terra como deputado federal, que não se elegeu, é o Darcísio Perondi, aquela preciosidade de Juí, não é? Sujeito asqueroso, nojento, que era o líder do governo Temer na Câmara. Pois bem, essa aí é a novidade. E mais, estão reunindo o PR, o PRB e o PSDB para entrar no governo Bolsonaro. Não tem novidade nenhuma? Não tem novidade nenhuma? É o velho fisiologismo de sempre. Mas o mais grave é quando o Onyx Lorenzoni diz que, na mesma entrevista, veja bem, acompanha só, na mesma entrevista ele diz que não vai ter toma lá da cá. Mas na mesma entrevista ele anuncia que o Ministério do Trabalho vai ser extinto. Olha só, você, bolsominion, aí vai ter que se justificar agora, né? Porque quando o teu mito falou lá atrás que extinguiu o Ministério do Trabalho, você disse, não, tinha que extinguir mesmo o antro do comunismo, perseguindo os empresários brasileiros. Aí quando ele voltou atrás, porque era muita, né, foi convencido de que não ia dar certo e tal, daí, ó, estão vendo? Vocês fazem um alarde, não é assim. Agora, quando ele fatia o Ministério do Trabalho, entrega uma parte para o Paulo Guedes, o super-ministro que vai vender metade do país, né, e que tem um monte de rolo em fundo de pensão por meio da sua empresa aí, a Bozano, né? Uma parte vai para o Osmar Terra, então tu vai dar um pouquinho de poder pro PMDB, no caso, né, na pasta do PMDB, e uma parte vai para o Moro. Mas olha que interessante, sabe o que vai para o Moro?
A relação com os sindicatos. O Moro diz que vai combater o crime organizado no Brasil. Olha que bizarro isso, né? Você vai usar a mão da justiça para anestesiar qualquer tipo de resistência. E para mim, é um pouco isso que o Moro vai cumprir, o papel dele. É fazer as pessoas, quem pedir desculpa, digamos assim, como é o caso do Onyx, que virá um soldadinho, no caso, não vai ter seus processos arquivados, não é? Caixa 2 não vai ser um crime, né? Porque o cara tá perdoado, né? Pelo Super Moro, né? Mas olha o que... E aí, falando do Moro especificamente, olha que canalha é o sujeito, né? Hoje em Madrid o rapaz fala bem assim, que não há traços autoritários em Bolsonaro. Não há traços autoritários. Um cara que diz que quem procura osso das torturas da ditadura é cachorro. O cara diz que homenageia o Ustra, que é um torturador, um estuprador no caso também, os relatos. O cara diz que tinha que matar 30 mil a começar pelo FHC, que o erro da ditadura foi ter só torturado e não fuzilado. O cara diz que quem fizer oposição a ele, ou é cadeia, ou é o exílio, ou é a ponta da praia, né? E aí o filho dele diz que para fechar o STF é a coisa mais fácil, só pôr um cabo e um soldado. Esse não tem traço. Como que não tem traço autoritário? E o mais grave, ele diz que o Haddad é que tinha o traço autoritário. Por conta das propostas, olha como o Moro é a voz das elites econômicas brasileiras. Ele disse que a proposta do Haddad, da candidatura do Haddad, da questão da imprensa, né, da democratização do acesso aos meios de comunicação e da democratização do judiciário, isso sim era atividade autoritária. Meu caro, o Brasil tem uma imprensa que está na mão de 4 ou 5 famílias, o grosso da imprensa nacional. E tudo que se constrói que é paralelo ao que é hegemônico, experimenta ver quem monta uma rádio comunitária para ver. Quanta rádio comunitária que teve Polícia Federal atrás fechando? Experimenta. Sem contar que você não consegue recursos, no caso. Os blogs, né, que constroem algo alternativo, e é um pouco por isso também que eu estou usando a minha rede social, né, de vez em quando, para gravar alguns vídeos. Os blogs, como que você consegue sustentar, digamos assim, economicamente falando? Eles não têm patrocínio das empresas. E é até bom que não tenham, porque constrói uma independência, mas é muito difícil de você conseguir construir, ter o mesmo know-how do ponto de vista de estruturas, né, de alcance, não é? Por mais que a internet hoje ela consiga alcançar, enfim, tem algum sucesso no Brasil 247, no Mídia Ninja, nos Jornalistas Livres, na página do Brasil de Fato, na TVT, Rede Minas, enfim, que constroem algum tipo de contraponto, mas não é a mesma coisa que o Jornal Nacional da Rede Globo. O cara diz que rediscutir, distribuir os meios de comunicação de maneira mais equânime, que seja mais plural as vozes. O cara diz que isso é censura. Eu acho extraordinário, né? E mostra muito para quem esse sujeito veio. Mas nem tudo são desgraças, né? Nem tudo está perdido. Amanhã nós temos o julgamento de um habeas corpus do presidente Lula, do maior e melhor presidente da história desse país. Não há dúvida disso, né? Salta aos olhos, né? Sobra do ponto de vista das realizações e do patamar que ele colocou este país, no caso, e como este país estava bem em 2014 e o golpe colocou esse país, desmoronou, não é? Desmoronou do ponto de vista da divisão, do ódio, da perseguição, né? E do regresso econômico, da destruição das grandes empresas, enfim, e que se usou o mote do discurso da corrupção, que é uma narrativa, na minha concepção, hoje falseada, né, quando o juiz Moro vira ministro do governo Bolsonaro e perdoa o Onyx Lorenzoni, né, por Caixa 2. Enfim, corrupção hoje é narrativa falseada. Né? Aliás, a gente podia falar do próprio
do próprio Moro, né? Receber auxílio e moradia tendo imóvel, né? Em Curitiba, né? Na cidade que ele vive. Mas torcemos que a segunda turma do STF não é o adequado, né? O adequado seria a inocência do presidente Lula, um processo totalmente viciado, de um processo que teve um único objetivo, que foi retirar o Lula da disputa, né? E tentar enterrar essa biografia, que é uma biografia do povo brasileiro, no caso. Cada vez que eu olho assim para as realizações que foram feitas, né? Eu sou professor de geografia, então olho para as outras regiões do país, o que foi feito, enfim, fui professor de geografia, no caso, por 11 anos. Você tem uma ideia da dimensão do que foram os governos Lula e Dilma. Não há paralelo na história brasileira, não há um outro governo, não há ninguém. Não há Getúlio Vargas, por exemplo, com todo o tempo que ele governou, inclusive em ditadura. Não há a ditadura militar, em 21 anos, não tem paralelo. Não fizeram o que se fez em 12 anos, não existe. Não tem nenhum paralelo e talvez ninguém vá conseguir chegar neste nível de realizações, de efetividade das políticas, de distribuição de renda. Então, esperamos que minimamente então a prisão domiciliar seja concedida enquanto habeas corpus para o presidente Lula. Tá? Deixa eu ver mais aqui, tem mais comentário aqui. Aqui a Janete está dizendo que já assinou abaixo assinado para o prêmio. Então, está falando do Lula, né? O Lula poderá ser o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Há boas indicações nesse sentido, inclusive do Adolfo Pérez Esquivel, o argentino, que é Prêmio Nobel da Paz. Né? Pois bem, deixa eu ver mais aqui. Nós temos aqui, sim, aqui eu falei já do Moro, né, em Madrid, né? E agora ele já está botando as manguinhas para fora, né? Do ponto de vista de mostrar o que ele sempre fez, que ele nunca foi um juiz, ele sempre foi um político, né? E aí a judicialização da política, né? Eu aqui não sou advogado de ninguém, né? Mas achei muito ridículo, né, o que se fez com o Pezão no Rio de Janeiro. Não estou aqui querendo dizer que ele não é defender ou dizer que ele é santo. Não estou dizendo isso. É que o seguinte, o cara tinha mais um mês de governo. E aí você esculhamba, porque daí qualquer coisa que o juiz que assumirá, o Witzel agora, qualquer coisa que ele fizer de errado, você vai botar a culpa no Pezão. Você já tem o cara que foi tirado para Cristo, digamos assim, né? E aí nós teremos então esse novo governo que é no mesmo nível, né? Uma coisa, um discurso fascista, né? Enfim, terrível, né? Tem um último detalhe, né, pessoal? Não, na verdade tem mais algumas coisas aqui que eu quero apontar. O detalhe dos mais médicos, né? Então, assim, houve uma propaganda falseada construída por alguns meios de comunicação, de que houve uma quase total inscrição das 8 mil e poucas vagas deixadas pelos médicos cubanos, né? A saída dos médicos cubanos das unidades básicas de saúde. Veja bem, não sei se chegou a 10% dos médicos já trabalhando, e o 14 de dezembro está aí, é semana que vem, né? Que é a data final para eles assumirem. Vários municípios, sim, tem várias matérias aí do UOL, do Terra, né? Que estão apontando que, do Intercept, né? Que estão mostrando que interior do país, regiões do Pará, no Nordeste brasileiro, mesmo das áreas periféricas das grandes cidades, as unidades básicas de saúde já estão fechadas. Tem um relato aqui do município de Alagoas que as pessoas têm que se deslocar 28 quilômetros para o município vizinho para poder ter um médico. E tem 25 quilômetros de estrada de chão ainda. Áreas bastante distantes do interior, dos rincões do país, que era para onde os cubanos acabaram suprindo essa necessidade, essa falta então de médicos. Então, a fala boquirrota, né, do presidente eleito causou um problema para o atual presidente, que já é um usurpador no caso, mas enfim. E aí você tem vários relatos, né? Tem a matéria ali de Sara no The Intercept Brasil, muito interessante, né? Que ele relata um prefeito lá, do PMDB inclusive, irritado, né, com a saída dos médicos cubanos. E no México,
que agora é presidido por um líder político do mais alto gabarito, que é o Manuel López Obrador, vai contratar 3 mil médicos cubanos que atenderam no Brasil, basicamente nos mesmos moldes de contrato que o Brasil estabeleceu, né? Então, meus caros, esse é o horizonte, a vizinha, né? Nós teremos um cenário em que a resistência se fará necessária, e também algumas leituras. Eu vou trazer 3 sugestões aqui. Primeiro eu vou começar por aqui. Vou começar, só para encerrar aqui, uma cartilha pequenininha, Aloysio Biondi, O Brasil Privatizado, que fala do processo de privatização da era FHC, o desmanche nacional da era FHC. Porque Paulo Guedes, ele tem um processo de privataria pior do que o do governo FHC. Um pressuposto ultraliberal. Por incrível que pareça, tão ultraliberal que tem assustado alguns generais que têm uma visão de que o Estado precisa ter alguma força, né? Inclusive porque se não tiver um Estado fortalecido, as Forças Armadas também se fragilizam enormemente, né? Aí, esse é um dos livros, né? O outro, aí sim, do Amaury Ribeiro Júnior, A Privataria Tucana, né? Inclusive aqui, neste livro, nós temos já, deixa eu só me recordar qual que é a página, quando se fala do Alberto Youssef, tá? O Alberto Youssef era o doleiro da República do Paraná, de certa forma, né? Era doleiro na época do Banestado, que o Moro trabalhou lá, operava para tucanos do Paraná, dentre eles, nada mais, nada menos do que o Álvaro Dias. Eu só não vou exatamente lembrar, não sei exatamente qual que era a página, estou tentando aqui, achei que era na 58, mas não é. Mas enfim, é um livro que se sugere para compreender, inclusive alguns personagens que estão voltando à baila, estão voltando, né, a aparecer neste horizonte, né, enfim. Agora eu achei, está aqui, ó. Aqui fala CPMI do Banestado e tal. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que está dizendo do rapaz lá que começou a Lava Jato, tá? Eu tô cada dia mais desconfiado da Lava Jato, assim, que ela é exatamente o oposto do que ela se propõe. Não tem nada a ver com combate à corrupção, nada a ver. Tem a ver com ajudar na golpe de Estado. Que fala, né, nessas páginas, mas eu não estou conseguindo achar o nome do Álvaro Dias e do rapaz lá, o Alberto Youssef, o doleiro. E o terceiro livro que eu sugiro é uma coletânea, né, então, de escritos, né, que é A Resistência ao Golpe de 2016, que tem como organizadoras a Carol Proner, que é advogada. Na verdade, acho que todos eles aqui, a Gisele Cittadino, o Márcio Tenenbaum, o Wilson Ramos Filho, e que tem, dentre quem escreveu aqui, nós temos personalidades aqui como o Guilherme Boulos, como a Denise Assis, né, que foi biógrafo do Lula. Nós temos aqui o Eduardo Guimarães, que é blogueiro do blog da Cidadania, Boaventura de Souza Santos, o português, né, sociólogo português. Nós temos aqui o Lenny Streck, importante jurista brasileiro, Leonardo Boff, né, que é um teólogo, né, Luiz Gonzaga Beluso, palmeirense, né, economista, né, escrevendo junto com Gabriel Galípolo, né, Luiz Alberto Muniz Bandeira, já falecido, não é? O Lindbergh Farias, senador, né? O Luiz Nassif, né? Jornalista do jornal GGN, enfim, nós temos várias pessoas, Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador, são vários e vários e vários textos aqui, Roberto Amaral, do PSB, enfim, que destacam, né, aspectos, né, então, o Vadir Damoso, deputado federal e ex-presidente da OAB, que também acho que é uma leitura bastante importante, né, que eu deixo como recomendação hoje. Minha gente, então, eu tinha dito que ia fazer sempre no YouTube, do ponto de vista de armazenamento, achei que aqui alcança melhor, não é? Algumas vezes vamos fazer no YouTube, algumas vezes vou fazer no Facebook, quando puderem contribuir do ponto de vista de assistir, compartilhar, curtir, quem gostar, não é? Acaba
disseminando algumas ideias, não é nada espetacular, não é nada produzido aqui também, não sou nem o suprassumo da sapiência, não é isso, não é? Mas apenas para lançar essa reflexão e acho que mais pessoas, mais lideranças têm que fazer isso, lideranças que eu falo sindicais, professores, pessoas da rede municipal, estadual, das universidades, dirigentes sindicais, dos movimentos sociais, personalidades assim que têm o compromisso com a democracia, não é? No mais, queria agradecer então as pessoas que já comentaram aqui, talvez algum comentário passou, tá? Teve vários aqui, mas enfim, mandar um abraço a todos e a gente se despede por hoje. Boa noite.